Você sabe o que são traços e transtornos da personalidade? Sabe a diferença entre eles? Conhece o transtorno da personalidade borderline? Se você quer saber mais sobre isso, então fica comigo até o final desse vídeo que eu explico. Olá a todos, hoje então a gente vai falar sobre traços de personalidade, transtorno de personalidade e mais especificamente sobre o transtorno da personalidade borderline. Mas antes de mais nada, é importante que a gente entenda alguns conceitos. O primeiro deles é o que é personalidade. Personalidade é o conjunto de características comportamentais de uma pessoa. Lembrando também que a personalidade é influenciada por caráter e por temperamento. Então, o conjunto de características comportamentais com caráter e com temperamento vai formar a personalidade de uma pessoa, vai caracterizar a personalidade de uma pessoa. E isso vai influenciar diretamente no funcionamento da pessoa. Ok, então o que é caráter? Caráter é o conjunto de valores morais e condutas de uma pessoa. E o que é temperamento? Temperamento é a tonalidade da personalidade da pessoa. Por exemplo, se ela é mais afetiva, se ela é menos afetiva, se ela é mais lenta, se é mais acelerada, se ela é mais tranquila ou mais explosiva. E o que então são traços de personalidade? São aquelas características mais salientes, mais marcantes e mais evidentes da personalidade do sujeito. Por exemplo, se ela é mais independente ou se é mais dependente, se é mais passional, se é mais racional, se ela é mais intensa ou se é menos intensa. Todas essas dimensões da personalidade de uma pessoa são influenciadas pelas experiências subjetivas que ela vive. Dependendo de como esses aspectos vão se desenvolvendo, nós poderemos ter características mais ou menos salientes, mais ou menos marcantes e evidentes da personalidade. Isso seriam os traços. Agora, quando esses traços são muito intensos, muito marcantes, muito fortes, ao ponto de afetar, de alterar o funcionamento da pessoa e de gerar grande sofrimento e grande prejuízo para a pessoa, tanto para a pessoa quanto para quem está em volta dela, então aí a gente tem um transtorno da personalidade. Claro que, em termos técnicos, para que a gente possa firmar um diagnóstico de transtorno de personalidade, seja ele qual for, é preciso que estejam presentes aí, cara, uma lista, né? Existe uma lista de critérios diagnósticos que precisam estar presentes e que sejam preenchidos, que sejam satisfeitos para que então eu possa cunhar esse diagnóstico, firmar esse diagnóstico. Um dos transtornos de personalidade mais conhecidos é o transtorno da personalidade borderline. Seria literalmente a personalidade limítrofe, em cima da linha, pendulando entre a realidade, o contato com a realidade e a perda de contato com a realidade, entre a realidade e a fantasia. Isso tanto é verdade que até a década de 1980, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM, hoje está na sua versão 5. Na época, a versão de número 3, que foi lançada ali na década de 80, até então, até antes disso, até os anos 80, esse transtorno era classificado no grupo das psicoses, que englobava também alguns tipos de esquizofrenia mal definidas. Então foi a partir de 1980 que a gente tem então formalizado no DSM o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, que está dentro naturalmente do grupo de transtornos de personalidade e não das psicoses como era anteriormente. E de que forma então esse transtorno se desenvolve? Bom, antes de mais nada, é importante a gente compreender que, da mesma maneira que a personalidade de um sujeito, de uma pessoa, se desenvolve ao longo de um contínuo de tempo, da mesma forma, assim, se desenvolvem os transtornos de personalidade. Compreender esse conceito é muito importante, porque vai diferenciar um transtorno de personalidade de uma outra condição clínica. Por exemplo, né, um diagnóstico aí diferencial entre transtorno de personalidade borderline e transtorno do humor bipolar, que são duas coisas distintas, embora possam estar presentes ao mesmo tempo.
Então, a conceituação do contínuo de tempo, do desenvolvimento da personalidade e do desenvolvimento desse transtorno, de traços de personalidade, indica para a gente que características desse transtorno podem estar presentes já desde muito antes na vida da pessoa, quando a pessoa ainda é muito jovem. Lembrando, contudo, que o diagnóstico em si de um transtorno de personalidade, seja ele qual for, só pode ser firmado quando a pessoa tem 18 anos ou mais. Antes disso, antes de completar 18 anos, se existem características que lembram um transtorno de personalidade borderline, essas características então são atribuíveis a um desvio de conduta, como por exemplo o transtorno de desafio e oposição. A pessoa com transtorno de personalidade borderline tem um funcionamento marcado por grande instabilidade afetiva e emocional, especialmente nas relações interpessoais. Existe muita intolerância à frustração, existem episódios de impulsividade, de agressividade, sendo que o afeto dessa pessoa pode ser compreendido, percebido como teatral ou ainda superficial. Pode haver mudanças bruscas de humor e reações comportamentais intensas e persistentes. Episódios de automutilação e comportamento suicida também podem estar presentes nos casos mais graves. E como se dá o tratamento? Principalmente psicoterapia, através da psicoterapia, tá? Medicação só vai ser utilizada, na maioria dos casos é indicado o uso de medicação, tá? Mas as medicações serão indicadas para tratamento de sintomas, para amenização de sintomas. O que vai focar na causa do transtorno, vai tratar a causa do transtorno, seja ela qual for, ou sejam elas quais forem, que o diagnóstico acontece por causas multifatoriais. O que vai tratar de fato é a psicoterapia. Muito bem, então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, me acompanha lá no Instagram, mansur.psiquiatra, deixa o seu like aí no vídeo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho com as notificações para não perder vídeos futuros e te agradeço se você chegou até aqui, te agradeço bastante. Muito obrigado.